Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, mais uma vez. É bom demais estar na presença de Deus, né? Eu gosto. Vocês gostam? Glória a Deus. Sejam bem-vindos mais uma vez à casa de seu Pai, a Quinta com Deus. Você que hoje tem o privilégio de estar aqui pela primeira vez, muito bem-vindo. É um prazer nosso como igreja receber cada um de vocês. Sintam-se na casa do seu Pai, um Pai perfeito. Aqui nós temos uma máxima que é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Então, se você se enquadra nisso, tchau. Mas, caso contrário, aqui é seu lugar. Amém? Estamos todos nós aqui em um processo diário e árduo de construção, de transformação de dentro para fora. Que seja uma verdade isso, através da palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos nos aproximando. Domingo completaremos 1 ano de fundação da Melis. Pois é, muito contente. Então, já estendo aqui o convite para alguns e convocação para outros, de que domingo, às 8 horas, teremos o café da manhã aqui especial e 10 horas teremos o culto. Então, você está convidado para ambos. Se você quiser acordar mais cedo, vai valer a pena. Caso contrário, descanse e venha para o culto também, que vai ser bênção. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero já startar com a mensagem, aproveitar que a gente está em todo espírito de adoração, a presença do Senhor forte aqui nesse local, para que a gente cresça cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloque de pé e vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque tu és real e nós estamos aqui e já podemos sentir e desfrutar da tua doce presença. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida que aqui está, cada lar aqui representado, Deus. Que nesse momento, através da ministração da tua palavra, através da pregação, que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração e que essa mensagem traga uma transformação genuína e que possamos sair daqui fortalecidos, crendo que tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode fazer todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Quero que você repita comigo a seguinte afirmação. Vai passar, certo? Quando eu falar 1, 2, 3, aí vocês falam vai passar, beleza? 1, 2, 3, vai passar. Você crê que vai passar? Não sei o que, mas você sabe. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite com inúmeros questionamentos, perguntando a Deus até quando, procurando saber realmente o porquê de algumas coisas acontecem na sua vida. E o que Deus ministrou no meu coração essa semana, e não foi nem hoje, foi exatamente na segunda-feira, foi que vai passar. E às vezes a gente fica com um pensamento de, beleza, vai passar, mas quando? Quando vai passar? Porque isso gera naturalmente uma ansiedade, porque quando você espera algo e você não tem a certeza de quando aquilo vai se concretizar, naturalmente o seu coração tende a ficar ansioso. E isso não fica apenas no coração, aqui no seu músculo, não. É aqui, ó. É no seu cérebro, são seus pensamentos e naturalmente as suas atitudes, elas escancaram o que está aqui dentro. Só que Deus, Ele trouxe você aqui nessa noite e eu tenho certeza para te falar isso. Só vai passar. Vai passar. Não se preocupe ao ponto de se desesperar, ao ponto de achar que é o fim, que não tem mais jeito, porque vai passar. As fases, elas passam.
assim como as estações do ano, elas passam, os dias, horas, minutos, meses, mas eu conheço um Deus que Ele era, Ele é e sempre será Deus. Você precisa confiar nesse Deus. Você precisa confiar plenamente. Nessa noite eu quero falar sobre um homem que é uma prova viva de que vai passar. Vamos ler Jó, capítulo 1, verso 1. Você vê que interessante é a história de Jó. Jó, capítulo 1, verso 1. Diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Poderia botar assim, igual a ser perfeito, não poderia? Quase isso. Um homem chamado Jó, ele era íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Quem aqui conhece um pouco a história de Jó? Pronto, para aqueles que não conhecem, a gente vai falar um pouco sobre isso. Jó era, como aí a Bíblia narra exatamente as suas características, era um homem que hoje em dia é difícil de você encontrar. Homem tende a ser humano, tá certo? Seja homem ou mulher. Difícil de você encontrar. A sociedade, ela está corrompida de modo geral. E essa ideia dessa corrupção, ela está, infelizmente, em todos os cenários da sociedade. Dentro da igreja e fora da igreja. Porque onde tem pessoas, tem problema, tem dificuldade, tem luta, tem batalha, tem tudo isso. Mas Jó, ele era um homem que ali, no seu tempo, ele buscava fazer o que era correto. Assim como eu tenho certeza que todos nós estamos aqui, buscamos fazer o que é correto. Buscamos viver de forma íntegra, de forma justa, temendo a Deus e evitando fazer o mal. Você concorda comigo? Nós aprendemos isso de casa, nossos pais nos ensinaram, né, muitas vezes a escola, a faculdade, o trabalho, vivências, que nós temos que andar de forma correta. Que isso é o mínimo que a gente pode fazer. Isso não é algo grandioso, não. Isso deveria ser o natural, o normal. Só que na prática é assim que funciona a nossa sociedade? Não. As pessoas, elas não estão nem aí para nada. Muitas vezes não querem saber de nada. Só que Jó, ele passou pelo processo dele de dificuldade, de luta, e não foi uma luta qualquer. Foi uma luta difícil, que eu acho que talvez ninguém aqui chegou ainda ao nível de passar o que Jó passou. Eu quero deixar muito claro para vocês uma coisa logo de início, que nem todo problema é consequência de um erro. Sabia disso? Às vezes você pode estar achando que algo que acontece na sua vida é simplesmente porque você errou. Mas não, isso não é uma regra. Naturalmente, nós iremos colher consequências dos nossos atos, naturalmente, porque a lei da semeadura é uma lei eficaz. O que eu plantar, eu vou colher. Mas tem situações que acontecem que fogem do meu controle, que acontecem através do outro, que outras pessoas provocam aquilo de uma outra forma, aquilo acontece, mas isso impacta quem? A minha vida, impacta a sua vida. E vivemos em um país no qual, diariamente, pessoas erram, governantes erram e etc. E quem é que sofre com isso? O povo. Isso não é restrito aqui ao Brasil, é mundo de modo geral. Você talvez não tenha feito nada, você paga seu imposto, você vive de forma correta, você ali ajuda, você teme a Deus, mas você está em um mundo que jaz no maligno. E que coisas que acontecem interferem diretamente a minha vida e a sua vida. Então, o que é que eu preciso compreender? Que nem todo problema que eu enfrento hoje é consequência de um erro meu. Então, muitas vezes, tem que parar de se culpar. Às vezes, você fica querendo achar em você o erro, o problema. Repito, nós não somos perfeitos. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, ou seja, todos nós erramos.
Mas o que vai diferenciar o homem que teme a Deus? É aquele que busca todos os dias se afastar disso. É aquele que busca todos os dias uma limpeza espiritual, falar, olha, eu não quero mais ter parte com isso, eu quero viver uma vida de forma diferente. E Jó fazia exatamente isso. Só que isso não impediu que algo de ruim acontecesse na vida de Jó. Jó capítulo 1, verso 13, verso 19. Diz assim, certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram. E eu fui o único que escapou para lhe contar. É 13 a 19. O mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos pastavam por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas dos empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, os seus filhos e as suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles, todos morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Tá bom para você? Olha quanta tragédia. Seus bens, sua fonte de renda, seus funcionários e seus filhos. Tudo foi embora. Todos morreram, tudo acabou. Tudo se deteriorou. Só que antes disso acontecer, houve uma conversa, houve um diálogo. A Bíblia relata que Satanás estava rodeando a terra e de repente os anjos vieram se apresentar ao Senhor e ele veio junto. E Deus chegou e falou assim, olha, viste meu servo Jó? Homem reto, íntegro, justo, temente a Deus, temente a mim, que se desvia do mal. E aí Satanás falou assim, mas ele é isso tudo porque o Senhor concede a ele todas essas coisas. Tudo isso que ele tinha. E aí Deus chega a falar, vamos ver se ele realmente é fiel por conta disso. Você pode tocar nisso tudo, só não toque na vida dele. E aí acontece logo em sequência isso tudo. Olha quanta coisa aconteceu com Jó. As crises, elas revelam a nossa fé em Deus. A crise que você enfrenta, ela vai revelar onde está a sua fé. A dificuldade que você enfrenta vai ser muito bem demonstrada e você vai compreender onde você está alicerçando a sua vida. Qual crise você tem enfrentado? Será que é parecida com a de Jó? Será que é 1% da que ele enfrentou? 50, 10? Eu não estou aqui para dizer quem tem crise maior ou menor. Não, porque cada um sabe a dor que enfrenta no seu cotidiano. Cada um sabe a sua dificuldade. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus continua o mesmo. E a mensagem é a mesma. Isso que está passando, vai passar. Você quer nisso? Talvez Jó não teve tempo suficiente ali, diante de tantas notícias, de lembrar por um momento, vai passar. Porque ele pensou, meus filhos foram embora. Meus filhos foram embora. Já eram filhos criados. Talvez ele não tivesse mais condição. Poderia ter passado pela cabeça dele, como é que eu vou ter outros filhos? Porque empregado você contrata, não desprezando, pelo amor de Deus, me entendam. Você contrata, ovelha cresce, substitui ali naturalmente. Mas e a família, e os filhos? A importância que é naquilo, talvez você tenha perdido coisas que não se comparam a isso que nós lemos aqui, e talvez você tenha entrado em desespero. Talvez você tenha achado que seu mundo acabou, que sua vida é a pior vida do mundo, que para você não tem mais sentido viver. Calma, vai passar. Vai passar. É o que o apóstolo Paulo fala, são as leves e momentâneas tribulações.
vão passar. Jó perdeu bens, fonte de renda, funcionário, filhos. Mas isso não era o suficiente. Personagens, vocês lembram de Joseph Klimber? Alguém lembra de Joseph Klimber? Os mais velhos aqui lembram. É porque eu perguntei de carro e ninguém respondeu, então. Não era o suficiente, tinha mais. Tinha algo mais para acontecer. E aí, avança. Jó capítulo 2, verso 7, diz assim: Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Já não bastasse tudo aquilo, agora a saúde de Jó começa a se deteriorar. E nós homens sofremos com uma gripe. Léo quase morre, não foi, Léo? O cara estava gripado. Agora imagina a história de Jó. Olha o que Jó enfrentou. Será que foi fácil? Eu sei que para você não é fácil. Eu sei que para você não é fácil o que você está passando hoje. Eu digo que não é fácil não por ter ciência exatamente do que está passando, mas porque acontece comigo também e eu sei comigo que não é fácil. Só que o que é que me deixa afirmado é uma certeza que eu tenho de que Ele, como nós lemos aqui no começo, que o amor dEle, que a bondade dEle, certamente, o que? Vai me acompanhar todos os dias da minha vida. É a graça, é a misericórdia que nos sustenta. Não posso ficar vinculado à circunstância, ao momento, à dificuldade. Por quê? Porque eu preciso crer que vai passar. Você precisa sair daqui com seu coração alegre, sabendo que a luta pode até aumentar amanhã, mas vai aumentar também a força de Deus, a presença de Deus na sua vida, e você vai aguentar, você vai dar conta disso. Talvez você não dê conta de tudo, porque ninguém aqui é super-homem, Mulher Maravilha, mas o que você não conseguir, Deus consegue. O que você não consegue fazer, Ele pode fazer. Certa vez Ele usou o profeta, se eu não me engano, Jeremias, deixa eu confirmar aqui para não falar errado. Ai meu Deus, eu não vou lembrar. Que diz assim: por acaso há algo difícil demais para mim? Olha o que é que Deus fala: por acaso há algo difícil demais para mim? Talvez é algo difícil demais para quem? Para mim e para você. Talvez tem dias que você não suporta, nem você mesmo. Mas Deus olha com um olhar de graça e de misericórdia e fala: filho, filha, eu ainda te amo. Eu ainda tenho planos para você. Eu ainda cuido de você. Eu ainda cuido dos seus. Eu ainda estou aqui disponível para ter um encontro real e íntimo contigo todos os dias. Eu não posso desprezar isso. Não adianta. É o quê? Gênesis 18, 14. Bota aí, Yasmin, por favor. É Jeremias? Epa, conflito aqui, ó. Meu Deus. Eu vou para minha esposa. São os dois? Jeremias o quê? Espera aí, jovem. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Essa aqui é uma pergunta retórica. Ele está falando: não, esqueça. Esqueça a dificuldade que você acha que é muito grande. Pare de olhar para o problema. Pare. Não funciona assim. A crise, ela não cria o caráter, ela revela o caráter. É na crise que o seu caráter vai ser revelado. É na crise que você vai olhar e vai falar assim: peraí, eu vou me estabilizar, eu vou acabar, eu vou me afundar, ou eu vou lembrar de que o meu Redentor vive. Ou eu vou lembrar quem Ele é na minha vida, o que é que Ele faz. Porque eu olho para esse texto e parece assim: meus problemas acabaram. Por quê? Se o meu Deus diz que para Ele não tem nada difícil, acabou. O que é que eu preciso fazer? Confiar nele. Descansar meu coração nele. Aí eu te pergunto: você tem descansado? Eu suspeito que não. Eu suspeito que às vezes você não quer descansar. Que às vezes você quer murmurar,
que às vezes você reclama, que às vezes você se estressa, que às vezes você não quer saber de orar porque acha que Deus não está ouvindo você. Eu suspeito. Vamos entender um pouco o peso da fé de Jó. Capítulo 1, verso 20 e 21. Depois dessa agonia com seus bens, com sua família, ele diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra, em o quê? A adoração. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E aí? Será que nós estamos tendo a mesma atitude que Jó teve? De quebrantamento, de se humilhar diante de Deus, de se prostrar ali em adoração e falar: olha, eu sei de onde eu vim. Eu nasci sem cabelo, sem dente, sem saber andar, sem saber falar. Se for preciso voltar dessa mesma forma, eu farei isso. Por quê? Porque o Senhor deu e o Senhor o quê? Tomou, tirou. Bendito, louvado, em algumas versões, seja o nome do Senhor. Nos meus lábios, nos seus lábios, precisa, não tem para onde correr, ter palavras nesse sentido. Só que o que diz a Bíblia? Que a boca fala do que está cheio o coração. Enquanto o seu coração não for transformado para compreender algumas realidades na sua vida, a sua boca não vai falar da maneira apropriada, da maneira correta. Sempre dos seus lábios sairão palavras ruins, negativas, pessimistas. Só é isso, não vai dar certo, eu não vou conseguir, não. A motivação não vem de um coach, não vem de uma programação, de PLN, não. A transformação vem de Deus. Tudo isso é ferramenta que Deus disponibiliza, mas vem de quem? Dele. Se eu não permitir que a transformação através do Espírito Santo seja primazia na minha vida, nada que eu fizer aqui na terra vai fazer sentido para mim. Nada. Porque primeiro eu tenho que estabelecer o quê? Deus. Só que aí a história avança e não para por aí. Jó capítulo 2, verso 9. A mulher dele lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Bens, empregados, filhos, o rebanho, doença no seu corpo, e agora a companheira dele. A mulher no qual estava ali, olha para aquela situação e entendo eu, com desespero, de olhar e falar: olha o que está acontecendo. Não é somente Jó que está sofrendo, os filhos também eram meus. Eu também ajudei a construir isso aqui, eu dava apoio também a isso aqui. E agora eu estou vendo alguém que se deteriora dia após dia. Olha, amaldiçoa esse Deus e morre logo. É o desabafo. Talvez você tenha momentos de desabafar, de falar, de rasgar o seu coração, de chorar, de não aguentar ali dentro e ter que colocar para fora. E é importante que você faça isso, mas tome cuidado com o que você fala. Porque o que você fala tem um peso muito grande nas regiões espirituais. As coisas que nós vemos, elas foram criadas por Deus na base da palavra. Palavra tem poder, nós já ouvimos isso diversas vezes. Então, no momento de raiva, de tristeza, de agonia, de crise, controle a sua língua. Cuidado com o que você vai falar, porque isso pode trazer maldição para a sua vida. Por mais que seja um desabafo, por mais que você fale: eu não me controlei, se controle. Para isso tem fruto do Espírito Santo, domínio próprio, mansidão. Eu aprendi isso na minha vida e coloco em prática. É falando sem pensar que a gente fala o que pensa. Eu tenho que pensar antes. Não é tudo que eu penso que eu tenho que falar. Eu preciso passar por um filtro espiritual. Diariamente temos que nos permitir sermos transformados, porque às vezes é difícil, às vezes você vem naturalmente e fala. Mas eu tenho que parar e falar: Deus, o que eu fiz te agradou? Era a tua vontade que eu continue fazendo isso? Às vezes é confronto, às vezes você vai ser confrontado. Mas é importante porque no confronto há crescimento.
No confronto você olha e tem como parâmetro, não a opinião dos outros, mas o que é que Deus pensa a seu respeito, o que é que a Bíblia fala sobre isso. E aí eu avanço, eu mudo. Nem toda voz ao seu redor vai te fortalecer. Nem todo conselho que você ouve é para te fortalecer. Já pensou se Jó ouvisse e colocasse em prática esse conselho? O fim da história de Jó, vocês vão descobrir daqui a pouco, não seria o que está ali escrito. Talvez a gente não teria aqui hoje falando sobre ele, porque não seria um exemplo de coisa boa. Mas ele ouviu e compreendeu. Pessoas próximas, elas podem desmotivar, enfraquecer e até mesmo te confundir. Nem toda voz merece acesso ao seu coração, sabia disso? Nem toda voz merece acesso ao seu coração. Porque a Bíblia já diz que o coração do homem é enganoso. Então, se você abre muito esse coração para ouvir tudo de todos, muito cuidado. Porque você pode ficar confuso e deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz das pessoas. E aí bagunça a sua vida. Quando o seu coração é guardado, protege a sua fé. Por isso que lá em Provérbio diz, olha, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, ó coração, ó mente. Cuidado. Permanecer firme faz você fazer a diferença. Olha a resposta de Jó, verso 10. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Muitas vezes queremos aceitar apenas o bem dado por Deus. Só que às vezes, situações acontecem em nossas vidas. Deus permite situações ruins para que eu também glorifique o nome do Senhor. Para que eu dê graças a Ele por todas as coisas, pois esta é a vontade do Senhor. Em tudo, dai graças. Ou seja, seja grato por tudo. Se eu aceito as bênçãos de Deus, aí se eu quiser chamar aqui, olha, vem aqui à frente quem quer receber bênção. Todo mundo vai estar aqui. Agora se eu falar assim, vem cá para quem quer receber algo que não é bom de Deus, alguém vai vir? É difícil. Difícil. Por quê? Porque esse questionamento que Jó fez para sua mulher é o mesmo que diariamente acontece conosco. Quando uma porta se fecha, quando uma crise se instaura, quando uma dúvida fica ali na sua mente e algo ruim acontece, você está continuando crendo e fazendo a diferença? Ou simplesmente são nesses momentos de dificuldade que você quer esquecer Deus e quer assumir ali o controle da sua vida e resolver do seu jeito? É uma escolha que tem que fazer. Quem permanece firme, cresce com constância, se torna referência e constrói algo sólido. Eu preciso permanecer firme. Nós seremos atacados. Atacados de forma espiritual e atacados também de forma humana. Naturalmente. Ninguém aqui está imune de uma crítica, de uma inimizade, de uma indiferença. Ninguém está, todos nós estamos suscetíveis a passar por isso. Só que é o seu posicionamento, a sua postura, que vai ser determinante para você ter a certeza se você vai agir em conformidade com a palavra de Deus ou se você vai dar lugar à sua carne. É uma escolha que você faz. Eu preciso crescer com constância. Jó avançou e não parou por aí. Eu não vou entrar nesse mérito, mas ainda vieram amigos de Jó e ainda falaram para ele também um monte de coisa. Ou seja, além de tudo que era de bem, de família, da mulher, amigo, aquilo que talvez você olha, não, meu amigo vai estar comigo aqui, não. Vieram e falaram, e criticaram, e geraram problema, geraram dificuldade. Só que uma coisa foi interessante, e aí vem, que é justamente o renovo. O vai passar, sabe quando é que vai passar? Jó 42, verso 10. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração. E lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Olha o segredinho. Oração. Oração aqui quer dizer fazer a diferença.
Eu preciso fazer a diferença, em detrimento daqueles que não estão querendo que eu cumpra a vontade de Deus. Vão ter pessoas que, por mais que sejam próximas a você, se elas derem lugar, elas serão usadas para te afastarem da presença de Deus. Eu tenho que tomar cuidado com isso, com o que eu estou ouvindo, com o que eu estou escutando, com o que eu estou guardando no meu coração. A dor ali não foi suficiente para paralisar Jó. O sofrimento na sua pele não foi suficiente. Tem um texto que diz que Jó pegava ali cacos e raspava as feridas. Será que seria algo bom isso? Não. Talvez você encontre pessoas que queiram ficar o tempo todo botando o dedo na sua ferida. Ou como mulheres que chegam e ficam falando, amaldiçoa, larga isso aí, rapaz. Não está vendo que você não vai para frente? Não está vendo que isso não dá certo? Só que você tem que lembrar o seguinte: aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Vai passar. Vai passar. A pressão passa, a dor passa, a fase difícil passa, mas o que Deus constrói permanece para sempre. O que Deus está construindo aqui dentro, aí dentro do seu coração, permanecerá para sempre. E é isso que vai te dar base para que você persevere até o fim e seja salvo. Enquanto estivermos aqui na terra, passaremos por fases difíceis. Eu queria muito ter a certeza de quando essa sua fase vai passar. De quando a fase ou os processos que eu enfrento, eles terão um fim. Mas Deus não me mostrou. Talvez Ele fale, talvez não. Mas eu não posso desistir no meio do caminho. Já que eu não tenho a certeza de quando isso vai ser, eu preciso ter uma única certeza. Eu vou perseverar. Por quê? Porque eu sei quem está comigo. Se você tem certeza de quem está com você nessa fase, nesse processo, persevere. Não deixe com que essa fase seja morte para você, seja destruição para você, não. Não pode ser assim. Jó, no final do texto, da narrativa, ele fala: olha, antes eu conhecia Deus apenas de ouvir falar. Eu ouvia falar sobre Deus. Eu oferecia ali sacrifícios, eu tinha ali uma pseudo-comunhão com Ele. Mas hoje os meus olhos podem ver. Depois de tudo que ele passou, depois que Deus restaurou em dobro tudo que ele tinha. E não era de qualquer jeito, o texto bíblico diz, é muito específico, que fala que a linhagem de Jó, os filhos e filhas ali, eram pessoas belas. A Bíblia faz questão de pontuar isso. Deus deu o quê? Em dobro. Jó, ele era um dos homens mais ricos de todo o Oriente. Não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa bem estabelecida. E ainda assim, ele precisou enfrentar isso tudo para ter uma constatação: eu não conhecia Deus como eu achava que conhecia. Talvez você esteja passando isso hoje, para que daqui a pouco você pare e fale: eu não conhecia Deus como eu achei que conhecia. Eu preciso conhecer mais. Eu preciso me entregar mais. Se for preciso, Pai, eu preciso sofrer um pouco mais. Mas eu quero estar mais perto, eu quero ser mais parecido, eu quero avançar na fé. Porque no final eu vou olhar como eu já olhei e falou assim: meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Constatação. Não tome decisões permanentes em momentos temporários. Vai passar. Não tome decisões permanentes em momentos temporários. Às vezes é na crise, é no conflito, é na dúvida que Deus vai forjar certeza em você. Que Deus vai colocar você ali alicerçado, alicerçada. Onde? Nele. Assim que vai ser. Se não puder ser assim, não vale a pena você viver uma vida. Porque sem Deus a gente é apenas sobreviventes. Em um mundo cruel, em um mundo terrível,
Mas quando eu estou alinhado com Ele, tudo muda. Tudo pode ser diferente. Então que você, nessa noite, guarde essa palavra em seu coração. E creia que vai passar. Magno, tem um desafio para você. Você conhece a música de Gerson Rufino, Vai Passar? Você conhece, Léo? Vamos tentar tocar ela e cantar aqui? Eu creio que era para ter pensado antes, mas não pensei. Eu quero que vocês meditem nessa canção, para que a gente compreenda que vai passar. Apaga a luz, feche seus olhos. Se você não conhecer, vai ter na tela a letra para que você leia. Mas eu creio que depois nós vamos orar. E você vai compreender que vai passar. E vai passar de uma forma muito mais natural, de uma forma muito menos dolorida do que talvez tenha sido até hoje. Porque hoje você está trazendo para perto o Deus que para Ele nada é difícil. Amém? Glória a Deus. Aleluia, da glória. Fique aí orando em espírito, amém, igreja? Tem uma palavra pra você. Cante comigo. Não desanimes. Aleluia. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esse dia você já viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Aleluia. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Você crê nisso? Ele está enviando um consolo para sua alma. Aleluia. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Toma posse. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. Deus, Ele não mandou você aqui à toa. Pessoas te convidaram. Você já tinha estabelecido na sua agenda aqui, mas lá no céu, Ele já havia estabelecido isso para você.
Você apenas se deixou ir pelo caminho que Ele trilhou. Coloque a mão em seu coração. Senhor, nós cremos que vai passar. Nós cremos, Pai, que essa luta vai passar. Eu sei que pode estar doendo, Deus. Eu sei que pode estar ali castigando, mas nós cremos no Teu poder curativo, no Teu poder restaurador, Senhor. Senhor, nos fortalece. Deus, assim como foi com Jó, ele passou pelo cativeiro dele, ele enfrentou os processos, as dificuldades, mas ao final, o Senhor deu a vitória, Deus. E nós cremos que assim também será conosco. Apenas nos ajuda, Deus, a vivermos em integridade, de forma fiel ao Senhor, buscando viver em justiça, se afastando do mal, Deus, em retidão, Pai. Queremos aprender, Deus, a Te obedecer de todo o nosso coração. Queremos Te amar, Deus, a ponto de que nada seja mais importante do que cultivar a Tua presença, do que viver em Tua presença, Senhor. Pai, Te apresento, Deus, cada um que está aqui, cada mente, cada coração, Senhor, cada lar aqui representado. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades, e nós queremos agora conhecer o Teu poder. Sabemos, Deus, que crise é terreno fértil para milagre, e nós cremos em milagre, cremos que milagres serão realizados nessa noite em nossas vidas, no nome de Jesus. Te agradecemos, Deus, por essa palavra. Senhor, não permita que saiamos e percamos, Senhor, mas que possamos guardar em nosso coração e colocar em prática, Senhor. Pai, vai passar, eu creio. Coloca isso em nossos corações, Senhor. Que possamos viver com essa convicção de que no Teu tempo, do Teu jeito, Deus, vai passar. E nós seremos, Deus, fortalecidos pela Tua palavra, pelo Teu amor, Jesus. Muito obrigado, Pai. Fica conosco. Abençoa de forma especial cada um que está aqui, Deus. Cada um que nesse momento está colocando diante do Senhor uma dificuldade, uma luta, um problema, uma angústia. Senhor, alivia, Deus. Remove, Deus, pesos desnecessários que pessoas estão insistindo em carregar nessa noite. Que possa ser colocado diante do Senhor, para que o Senhor possa conduzir de forma plena, de forma leve, de forma suave, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.